dar as boas-vindas aqui aos colegas. A gente também informa que a gente está gravando esse encontro, essa aula. Então, presidente, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiro que é uma experiência, né? Essa parceria, esse chamamento que a gente está fazendo do Confea, né? É muito bom, isso propiciou, né? Essa reunião aí, se não me engano, eu estou vendo aqui umas 100 pessoas reunidas, tem 300 inscritas, né? E vai proporcionar esse grande encontro aí de conhecimento, né? Que vai engrandecer aí todo mundo. A gente nunca para de aprender, né? Ainda mais nessa área, na área de segurança. Então, quero agradecer aqui ao Sistema Confia CREA Mútua, né? Pelo chamamento que nós fizemos lá no Confea e que está proporcionando esse momento para a gente. Então, espero que vocês tenham aí uns bons dias de trabalho, né? E que saiam aí com bons frutos colhidos para a gente carregar para a nossa profissão. Um abraço a todos e bom aproveitamento. Obrigado, Pio. Eu gostaria de passar a palavra para o professor Eduardo, pela FEPESE, para também dar boas-vindas para o curso. Eduardo, com você. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Então, agora oficialmente, né? Eu só fiquei com uma dúvida, Alexandre, se a gente está gravando mesmo. A gente está gravando? Sim, estamos gravando. Não, tá, beleza. Porque aí eu não quis interromper a fala do presidente, então, presidente Marcos Teixeira, então, primeiro, inicialmente, de saúde, né, em nome de todos os docentes, todos os servidores técnico-administrativos aqui da FEPESE. Quero dizer que é um prazer, essa parceria aqui já começa dando frutos, né, que é também resultado de um longo caminho aí, de uma sinergia muito, muito legal que a gente tem com o Alexandre Eusébio, com a Fundação Senep, que está aqui também, né, o Alexandre vai detalhar e relatar melhor isso. Então, ao cumprimentar o presidente... Ao cumprimentar, já cumprimento a todos aqui de Santos, todos os apoiadores também que estão aqui conosco. O Alexandre eu deixo para agradecer depois, mas já dando, né, uma pincelada na parceria e na grande responsabilidade que o Alexandre tem por todos vocês estarem aqui, esses 300 aqui, né? A gente só deu uma ajuda muito de leve, o trabalho todo, né, dessa captação e de ter descoberto esse edital, né, foi do Alexandre. A gente está dando um apoio aqui mais acadêmico, né? Então essa parte do desenho do curso a gente fez por aqui, né? Mesmo assim a gente tem 2 professores que são indicados pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Santos. Então é uma parceria que já está muito legal. É um grande prazer estar aqui, né? E eu quero agradecer também a 2 pessoas que, aliás, uma pessoa que não está aqui, que é a professora Ana Franzoni, que coordena o CEPED UFSC, que é o parceiro, digamos assim, né, da onde saiu, a gênese desse projeto, dessa questão acadêmica, né? É a professora Ana. Quero agradecer também ao professor Amir Matar Valente, ao professor Wellington Repete, também, do LabTrans, que também aqui tem nos dado um apoio também muito na parte de TI, na parte técnica, né? A Verônica, que vocês vão conhecer também, né, que é designer instrucional e está nos ajudando muito aqui, também na parte técnica, na parte de educacional e de desenho instrucional, e também os professores que aceitaram esse desafio aqui, hoje representados pelo professor Fabrício Menegon. Então, eu tenho certeza absoluta que é uma parceria muito dessa, que já está dando muito certo, tá? Eu vou parar de falar, porque o professor, quando começa a falar, não para mais. A minha disciplina é a D4, já tem um vídeo, uma chamada de vídeo para videoaula 1, elas estão prontas já, né? É a D4. Então, a D4 está pronta, as outras estão em processo também. Então, quero parar de falar por aqui e dizer que vai ser um prazer e é um privilégio estar com vocês aqui. Alexandre, obrigado. E desculpem se eu esqueci de agradecer alguém. Não, Valeu. Obrigado, Edu.
Eu queria também convidar a professora Verônica. Eu acho que a gente está aqui com o objetivo desse curso, né, de atualização profissional e capacitação, muito porque as mudanças tecnológicas impõem isso à nossa profissão, a todos os envolvidos em profissões técnicas, né? E isso impacta e muda, né, um paradigma do trabalho. Eu queria convidar a professora Verônica para ela rapidamente falar, já que o Edu acabou esquecendo, né, que o LabTrans, a Universidade Federal de Santa Catarina, é uma referência nacional em cursos de ensino à distância, está mudando a vida de todos nós. Então, professora Verônica, por gentileza, fique à vontade aí para falar Boa da nossa noite, plataforma. então. Boa noite, pessoal. Já estamos aqui com mais de 100 pessoas na sala. Eu estou como organizadora aqui, então eu vou falando com vocês e admitindo o pessoal que vai entrar, tá? Mas, assim, é um prazer estar aqui participando dessa aula com vocês, conhecendo mais também um pouco desse assunto, né? Que é a segurança e saúde do trabalhador. Eu tenho trabalhado com a equipe, então, técnica para a gente deixar o Moodle de forma bem objetiva, bem limpa, bem clara, para vocês encontrarem os materiais lá facilmente, tá? Então, vou deixar aqui no chat o link, tá? Para o Moodle. Também vou deixar o lembrete para vocês que, para ter acesso, o usuário é o e-mail de vocês, que vocês cadastraram no Simpla, tá? Quando fizeram a inscrição. Então, usem o e-mail de vocês para acessar e a senha é CPED. Eu vou digitar aqui para vocês terem salvo aí. Qualquer problema, então, daí vocês podem reportar a gente, tá? E vamos resolvendo os pepinos que aparecerem, né? Um a um. Desejo um ótimo curso, tá? Que seja um sucesso a todos. Boa aula. Obrigado, Verônica. Antes de passar para o professor Fabrício iniciar a nossa aula de hoje, queria rapidamente, então, lembrar que essa capacitação, graças ao fomento do Confia, está sendo realizada não só no curso, né, à distância, mas nós vamos ter 3 ações dentro dessa capacitação, que são as visitas técnicas, já confirmadas aqui a visita ao Porto de Santos, que eu quero agradecer o Evandro, engenheiro aqui de segurança do Porto Santos, responsável pelo plano de ajuda mútua, que envolve defesa civil, a autoridade portuária, os terminais, os bombeiros, né? Então, é um instituto previsto, né, nas NRs, e que muito apoiou esse curso. Então, teremos outras visitas técnicas que vão ser confirmadas, né? E também vamos convidar vocês a participar da comunidade do WhatsApp, que ninguém mais aguenta grupo de WhatsApp, mas a ideia ao longo desse curso, a gente possa interagir, criar network. Então, fico muito feliz que tem profissionais aqui de todo o Brasil, e criar essa oportunidade de atualização. Como eu falei, a tecnologia nos impõe isso, né? E graças a ela também nós estamos aqui todos reunidos, 100 pessoas, né, do Brasil inteiro. Então, também desejo um bom curso para vocês e indico, caso alguém não tenha ainda entrado na comunidade, a ideia ali tem 2 grupos, né? Um de avisos gerais e outro grupo em que a gente está livre para trocar experiências, materiais e networking, tá ok? Então, meu boa noite, obrigado a todos os presentes, especialmente aí ao nosso presidente, o Marcos Teixeira, engenheiro civil, Eduardo Lobo, também engenheiro civil, colega lá da FEPES, e vou convidar o professor Fabrício, que eu não estou vendo ele aqui com a câmera. Professor Fabrício está por aí? Já estou por aqui. Perfeito. É que eu não vejo a sua câmera. Professor Fabrício, agora o cockpit é seu. Boa aula e eu estou por aqui, tá ok? Tá certo. Obrigado, então, Alexandre. Queria rapidamente aqui primeiro dar boa noite a todos
todas que estão nos acompanhando aqui nessa aula síncrona, né? Estou olhando aqui agora, o marcador tá mostrando para a gente que tem 105 conexões, 105 pessoas conectadas, isso é extremamente potente. Eu não lembro de ter dado alguma vez uma aula que tinha 105 alunos conectados ao mesmo tempo, né? Nem no período da pandemia, que a gente teve o ensino remoto aqui na UFSC, que a gente teve aulas com um público tão grande, né? Em algumas lives, talvez, que eu participei naquele momento, talvez o público tenha chegado a alguma coisa perto disso, mas está muito, muito interessante, desafiador ao mesmo tempo, nos coloca uma responsabilidade muito grande, né, de poder entregar um bom conteúdo aí para esse público que está despendendo, né, parte da sua noite para poder se aprimorar um pouco mais acerca dos aspectos relacionados à segurança, saúde dos trabalhadores, tá? Queria agradecer aqui, não vou poder falar o nome de todos, porque, embora estejam escritos aqui nas caixinhas, né, mas vocês já fizeram também os devidos agradecimentos, e eu queria agradecer especialmente ao professor Eduardo Lobo pelo convite, por estar participando pelo convite, né, para esse curso de capacitação, também o desafio da gente poder montar isso, né, então, meu muito obrigado ao Eduardo aí pela gentileza do convite, por confiar nesse pessoal que ele convidou para esse curso, né? Queria agradecer também a Verônica por toda a assistência que tem me dado, né, na formatação aí dos conteúdos e na formatação das aulas, né, todo o background e os bastidores daquilo que vocês estão vendo no Moodle, tem aí, né, o dedinho caprichoso da Verônica nos apoiando nessa empreitada, tá? Eu tenho certeza que esse curso tem um caráter transformador muito grande, né? Então, a todos os que estão aí institucionalmente envolvidos nessa promoção, tanto aqui do lado da universidade, fundação de apoio, quanto aí do lado, né, da organização que está envolvida nessa formação, tenho certeza que tem um caráter transformador nesse curso, né? E tem uma relevância social e profissional muito importante, né? Falar de segurança do trabalho, falar de aspectos relacionados à saúde dos trabalhadores, sempre é algo que é contra-hegemônico, de certa forma, né? E que nos coloca para refletir acerca do valor da vida humana no mundo do trabalho, né? Principalmente, né? Qual é o valor, ou seja, como é que a gente poderia cuidar das vidas humanas que estão no mundo do trabalho, né? Então, é muito interessante, muito importante essa empreitada que está sendo lançada aqui agora, tá? Eu queria também fazer uma breve apresentação sobre mim, sobre a minha trajetória profissional, né? Até para poder que as pessoas que estejam aqui nos assistindo conheçam um pouquinho, né, do papel e da história dos professores, né? Eu sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina há 12 anos, né? Antes de ser professor da UFSC, fui professor da Universidade Federal de Itajubá, no campus de Itabira, que é um campus que se chama campus avançado, né? Ele fica na região central de Minas Gerais, então, se tiver um pessoal de Minas Gerais aqui que está no curso, vai saber onde fica ali, talvez, a cidade de Itabira, né? Famosa por dois aspectos importantes, né? Um aspecto literário, que é a cidade onde nasceu Carlos Drummond de Andrade, e o fato de que a primeira planta de beneficiamento de ferro da Vale, né, também nasceu na cidade de Itabira, né? E quando eu trabalhei na cidade de Itabira, no campus da UFEM, eu trabalhei dando aula de saúde e segurança do trabalho e saúde do trabalhador para o primeiro curso de graduação em engenharia de saúde e segurança que se tem notícia no Brasil, né? Não sei se já existe algum outro curso de graduação nesse campo, mas a Unifei tem um curso de graduação de 5 anos em engenharia de saúde e segurança, né? Então, isso me colocou em contato muito fortemente, de maneira muito próxima, né, com a realidade da segurança do trabalho no Brasil, né, e me fez, enfim, criar laços de amizade e redes de colegas pesquisadores, professores que também pesquisam esse campo no Brasil e no mundo, tá? A minha formação de base não é engenharia, eu tenho uma formação na área de educação física, uma área da saúde, mas o meu doutorado é na área de saúde coletiva, então
na verdade, eu estudo o campo da segurança, saúde do trabalhador há pelo menos aí uns 20 anos, um pouco mais até, né? Venho desenvolvendo pesquisas nesse campo, então, não que isso me autorize necessariamente, né, a conhecer e ser um profundo conhecedor desses aspectos, até porque a gente está em constante construção de conhecimento, né? Mas o que eu vou trazer para compartilhar com vocês hoje acerca dos aspectos relacionados a conceitos, né, essa parte da nossa primeira disciplina, que é a Introdução à Saúde e Segurança do Trabalhador, é um conteúdo mais de base conceitual e reflexiva, né, a minha audácia, que eu até anotei isso para não esquecer de falar, né, a minha audácia aqui é tentar ajudá-los, né, já que vocês estão se propondo a fazer uma formação em saúde e segurança do trabalho, começar a desconstruir com vocês alguns conceitos que a gente naturalmente vai incorporando ao longo da vida profissional, né, e que se tornam quase que hegemônicos, né, no dia a dia do trabalho dos engenheiros, arquitetos e técnicos envolvidos aí com a segurança do trabalho, tá? Então, essa disciplina de introdução à saúde e segurança do trabalho, que é a primeira disciplina que vai acontecer essa semana, e a disciplina da semana que vem, que é o meio ambiente e sua relação com a saúde do trabalhador, são disciplinas provocativas, reflexivas, né, cuja a ideia é justamente a gente abordar conceitos, né, e ideias, e a partir dessa abordagem tentar desconstruir algumas ideias que podem ser hegemônicas, né, no campo da saúde e segurança, tá bom? Bem, eu vou passar a compartilhar com vocês aqui a minha tela. Eu montei uma pequena apresentação, mais para poder me organizar aqui na minha fala, a qual eu passo a compartilhar com vocês agora, e peço um favor de todos vocês, que é o seguinte, né, a partir de agora, eu não estou vendo mais a telinha com vocês aí no vídeo, tá certo? Eu estou no modo de apresentação do meu PowerPoint, estou enxergando a tela do meu PowerPoint, tá? Então, peço a gentileza de vocês que a dinâmica que eu vou propor para essa aula, ela envolve, na medida do possível, algum grau de interação com quem está assistindo, né? Até porque, assim, a aula fica mais dinâmica, não fica uma coisa muito de caráter unicamente professoral, né? Só o professor fala e quem está aí ouvindo só ouve, né? Então, a ideia é que a gente tenha, em alguns momentos da nossa conversa, esse caráter, né, de diálogo, enfim, de interação mesmo, tá? Então, peço que vocês, quando precisarem me acionar para alguma pergunta, algum comentário, obviamente vocês estão completamente, né, à vontade para fazer comentários, para fazerem perguntas, né? Não precisam concordar com tudo que eu vou dizer, e acho que o debate é estruturante para a gente poder construir ideias. Então, sempre que vocês quiserem se manifestar, podem ligar o microfone, que eu passo a palavra, né, rapidamente. E nos momentos em que, eventualmente, eu suscitar algum grau de interação, fiquem também bastante à vontade para interagir, para falar, para comentar, né? Acho que isso é bastante importante para a gente poder dar dinamicidade para a nossa aula, tá bom? Bem, nessa aula, especificamente hoje, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre o que é segurança, num aspecto mais amplo, né? O que é a segurança do trabalho, então um conceito sobre segurança do trabalho, a ideia do que é perigo e do que é risco à luz da segurança do trabalho, né? E aí, então entrar num debate, numa conversa um pouco mais técnico-científica acerca dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, tá? Essa é a proposta dessa aula de hoje, que tem duração aí de cerca de uma hora e pouco, né? Para a gente poder ter tempo de conversar, tá certo? Então, vamos lá, então, né? Quando a gente pensa em segurança, né, a gente imagina que segurança... Bom, primeiro, né, segurança é um conceito que é polissêmico, né? Existem diversos tipos de segurança, né? E todos nós temos uma ideia sobre o que é segurança, né? Quando a gente ouve a palavra segurança, várias ideias vêm à nossa cabeça com base na nossa história de vida, na nossa relação com o mundo, etc. Então, não existe uma única ideia de segurança e nem um único formato de se compreender segurança, né? O que existem são diferentes tipos de segurança de acordo com a sua aplicação, né? Segurança pessoal, que pode envolver a questão
tanto da segurança, da integridade física da pessoa, quanto pode envolver segurança relacionada a aspectos de saúde, né, ou aspectos relacionados à família, a segurança patrimonial, que é um aspecto da segurança que tem a ver com a proteção dos bens patrimoniais, e aí todos os processos técnicos e o arcabouço tecnológico pensado para a segurança patrimonial, algo que está muito em tela hoje em dia, né, e a gente ouve falar cada vez mais, que é a famosa segurança digital, né, o que é que estão fazendo com os nossos dados na internet, né, cada vez que a gente preenche um formulário, para fazer inscrição num curso, por exemplo, né, ou quando a gente preenche qualquer planilha eletrônica, ou qualquer outro tipo de entrada de dados que nós fomos compelidos a fornecer, para onde que estão indo esses dados, né? O que está sendo feito com isso, né? Então, já existe uma preocupação, inclusive, em nível mundial, sobre a ideia de segurança digital, né? Então, mecanismos de segurança, políticas de segurança que envolvam proteção de dados, etc., tá? A segurança emocional é uma outra ideia de segurança, que parece que daí já não é mais uma ideia tão concreta, né, objetiva, não existem, a gente não consegue, por exemplo, tatear o que é segurança emocional, é uma ideia que passa pelo entendimento de mundo, e de apropriação do mundo de cada pessoa, né, então, o quanto que cada um de nós é seguro emocionalmente para assumir, por exemplo, posições no mundo do trabalho, né, o quanto que cada um é seguro para poder entrar num novo relacionamento, começar um curso novo, né, dar um passo significativo na vida, e aí esse passo significativo também, cada um tem a sua ideia do que é passo significativo, para algumas pessoas pode ser comprar a casa própria, para outras pessoas pode ser se matricular numa escola, para outras pessoas pode ser decidir ter um filho. Então, segurança emocional também é um conceito que, embora a gente tenha uma ideia, né, não envolve aspectos concretos de segurança, né, objetivos, a gente consegue pegar na mão o que eu quero dizer, né. E tem a segurança do trabalho, que é o nosso objeto de hoje, né, e de onde que vem essa ideia de segurança do trabalho, né, qual é a construção histórica que tem por trás dela, a gente vai tentar falar um pouquinho disso hoje, e na próxima aula síncrona, abordar outros aspectos históricos acerca disso, tá? Então, uma outra característica, antes da gente entrar em segurança do trabalho, é a gente refletir sobre o fato de que segurança e transgressão são os dois lados de uma mesma moeda, né? Basta a gente olhar para a nossa história de vida, né? Aonde a gente observa que tem algo que envolva um critério, uma norma, né? Um estatuto, né? Ou algo que a gente tenha que seguir, que a gente tenha que obedecer, né? Imediatamente aciona no nosso cérebro, na nossa racionalidade, mesmo que de forma inconsciente, uma informação ali, ou uma chavezinha transgressora, né? Não à toa, né? Quando a gente é criança, várias crianças, eu não sei da vida de vocês, evidentemente, mas as crianças estão sempre transgredindo aspectos de segurança, né? Aqui a imagem é uma criança riscando uma caixa de fósforo, né? Porque justamente isso, né? O pai, a família, a mãe passa a ideia de que não pode, né? É perigoso, você vai se machucar, e as crianças, né? O tempo inteiro nessa tentativa de conhecer o mundo e conhecer a sua realidade, elas transgridem muito fácil e buscam na transgressão uma forma de se comunicar e de se relacionar com as coisas do mundo. Então, a segurança sempre traz essa ideia transgressora, né? Então, andar em cima de um muro, por exemplo, né? Enfim, subir numa árvore, né? São ideias transgressoras. Na vida adulta, a gente tem também, o tempo inteiro a gente está, né? Exercitando, mesmo que de maneira muito suave, né? Quando eu digo aspecto transgressor da segurança, não estou falando de criminalidade, né? Eu estou falando do fato de que na vida, né, a gente se relaciona o tempo todo com o mundo, e essa relação envolve alguns movimentos que são transgressores de normas, tá? Então, por exemplo, dirigir acima da velocidade, né? Não dá para a gente dizer aqui, acho pouco provável que nessa sala virtual a gente encontre alguém que vai dizer que nunca dirigiu acima do limite de velocidade, né? É pouco provável que isso aconteça, né? Até a coisa da probabilidade na segurança é algo que a gente vai tratar depois, tá? Na segurança do trabalho. Então,
Com a segurança do trabalho, não é diferente, né? A segurança do trabalho, ela também tem esse lado transgressor, e o que eu vou propor para vocês, neste momento, né, é que, ao olhar o lado transgressor da segurança do trabalho, a gente tente romper com a ideia da culpabilização dos trabalhadores, né? Romper com a ideia de que o trabalhador transgride norma de segurança porque ele é, enfim, né, transgressor por excelência, ou porque ele, né, deliberadamente sabota o sistema, né? A gente vai ver que não. Vocês vão ter outros conteúdos neste curso, né, que vão mostrar para vocês que a transgressão nem sempre é um descumprimento de norma, tá? Às vezes a transgressão é a única forma que o trabalhador tem de executar o trabalho dele. E aí o que nos compete enquanto técnicos, né, é compreender o porquê que essa transgressão ocorre, né? Então, para além da gente compreender as normas que existem aplicáveis aos critérios de segurança, e algumas aulas que vocês vão assistir nessa disciplina também vão falar dessa questão das normas, o que é algo muito importante, mas para além da questão normativa da segurança, é compreender que o aspecto transgressor, ele é algo que é inerente ao mundo do trabalho, e aí é a transgressão, né, que leva ao alcance do objetivo, aquela transgressão que o trabalhador faz, que é legitimada pela organização muitas vezes, mas que, caso aconteça um evento negativo, como um acidente, por exemplo, muitas vezes, o que a organização faz? Ela tira o corpo fora e diz que aquilo não era norma, né? Que o trabalhador infringiu uma norma de segurança, etc. e tal, e aí, portanto, ele passa a ser culpado por essa transgressão. Bem, vamos em frente aqui. Então, nesse contexto aqui, então, nessa reflexão, nesse pensamento, continuem comigo aqui, ó, o que é a segurança do trabalho, né? Aqui eu vou apresentar para vocês um conjunto de conceitos, e aí vou tentar, na medida do possível, problematizar cada um deles, tá? Então, esse primeiro conceito, né, de segurança do trabalho, diz que a segurança do trabalho é a completa ausência de perigo, né? E aí coloca entre parênteses ali o perigo como sendo fatores de risco. A gente vai ver lá na frente que perigo e risco são atributos e categorias diferentes, né? Então, completa ausência de perigo que possa gerar qualquer tipo de perda ou dano material ou pessoal. Bem, esse conceito de segurança do trabalho, ele é semelhante àquele conceito de saúde que volta e meia a gente tromba nele aí pelas redes sociais ou nas literaturas, né? Que diz que a saúde é a completa ausência da doença, né? Bem, nada é completamente ausente de outra coisa, tá? A ideia de pensar a segurança do trabalho como sendo a completa ausência de perigo é algo muito utópico, né? Porque todas as atividades, né, inerentemente carregam um perigo, tá? Ou seja, todas elas têm aspectos que, se não forem tratados com o devido cuidado ou com a devida medida, podem levar a situações, né, que são desfavoráveis ou para o trabalhador ou para o ambiente de trabalho. Então, esse conceito de segurança como a completa ausência de perigo é um conceito muito frágil, né? Ele não se sustenta, porque o mundo do trabalho não é completamente ausente dos atributos, né, de perigo ou de risco, etc. Tá? Eu prefiro a gente avançar nesse próximo conceito, né, aqui é um conceito mais técnico, né, de um autor que entende que a segurança do trabalho é um estado de baixa probabilidade de ocorrência de eventos que provocam danos e perdas. Acho que é um conceito interessante do ponto de vista técnico, né, e o mundo, enfim, do trabalho, ele também ele é carregado de aspectos técnicos, né, e de saberes que precisam ser ordenados e concatenados numa perspectiva técnica para poder chegar a uma finalidade, né? Então, pensar que a segurança é um estado de baixa probabilidade de ocorrência, para mim, pelo menos, é mais factível do que pensar que ela é a completa ausência de perigo, né? Então, esse conceito entende, por exemplo, que existe a probabilidade de que ocorram eventos que eventualmente possam provocar danos e perdas, e aí acionar uma cultura de segurança, desenvolver uma cultura de segurança, seria a gente pensar em como reduzir essas probabilidades. Mas
para frente na nossa aula, a gente vai ver que realmente ele está alinhado, né, com a ideia do que seja perigo e risco, tá? E esse próximo conceito aqui é um conceito um pouco mais ampliado, que já traz junto da perspectiva da segurança, né, a ideia de cuidar das pessoas, cuidar dos trabalhadores. Então, para esse conceito, a segurança do trabalho constitui-se no conjunto de medidas que são adotadas, objetivando minimizar acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade de trabalho do trabalhador. Então, traz o trabalhador como figura central da proposta da segurança, né? Não somente o ambiente de trabalho, tá? Então, também é um conceito bem interessante, talvez um pouco mais ampliado e inovador do que o conceito anterior, porque constitui a ideia de que a segurança do trabalho se aplica a algo, né, que é algo que é necessário proteger, né, que são as pessoas no mundo do trabalho, tá? Que é uma ideia, inclusive, veiculada por diversas instituições que cuidam da proteção aos trabalhadores, como é o caso do Ministério Público do Trabalho, né? O Ministério Público do Trabalho tem uma ideia de proteção aos trabalhadores, né? Mais do que proteger o trabalho, é proteger os trabalhadores, tá? Então, só para a gente poder ter uma ideia aqui, fazer um debate aqui, ter uma ideia de que segurança do trabalho, a gente pode olhar a segurança por diferentes vieses, né? Por diferentes matizes. Eu posso colocar lentes diferentes sobre o mesmo objeto, né? Vai depender do quanto eu quero me apropriar desse objeto e o quanto eu quero, né, desenvolver acerca de conhecimento sobre esse objeto. O que eu admito ser como mais correto, né, ou como menos correto dentro dessa perspectiva conceitual, tá bom? Bem, e aí tem uma passagem aqui da Organização Internacional do Trabalho, que diz o seguinte, também é uma passagem uma frase muito técnica, né? Que uma atividade perigosa, qualquer que seja, será tanto mais segura quanto mais se aproximar de níveis aceitáveis de convivência com seus riscos. Essa afirmação da OIT, ela é, ao mesmo tempo, importante, né? Porque dá um direcionamento para o olhar da segurança, mas ao mesmo tempo que ela é importante, enfim, nos conduz a essa ideia de né, olhar para um aspecto mais positivo, né, do trabalho e tal, ela também é carregada de sentido, né, carregada de sentido por si só, né? Quando eu digo que se aproximar de níveis aceitáveis de convivência, eu preciso definir quais são esses níveis, né? O que eu entendo como aceitável? Tá? O aceitável é não causar acidente, o aceitável é não causar morte. O que eu entendo como aceitável? E isso é um aspecto importante no mundo da segurança do trabalho, porque isso vai definir como é que as organizações vão realmente enfrentar os problemas relacionados, né, aos riscos do trabalho, né, ou às adversidades que o trabalho pode oferecer, né? Então, organizações, por exemplo, que tem a oportunidade, a possibilidade de desenvolver bons critérios de segurança, ou ter uma cultura de segurança muito forte, né, fortemente enraizada em princípios, em valores e em técnicas, né, de controle dos riscos, etc., vão talvez pensar que os níveis aceitáveis para a convivência, né, dos riscos e dos perigos relacionados ao trabalho, esses níveis aceitáveis, eles têm que ser improváveis de acontecer. Talvez seja essa a perspectiva que uma organização que tem uma cultura de segurança, vamos pensar uma organização de ordem mundial, né, uma multinacional, ou uma organização que tenha, né, uma amplitude mundial, qual é a cultura de segurança que ela vai trazer para dentro da sua organização e como é que ela compreende a ideia dos riscos, né? Por outro lado, uma organização que talvez não tenha o mesmo poder econômico, não dispõe dos mesmos atributos técnicos ou de competências técnicas relacionadas a isso, pode entender que níveis aceitáveis de convivência sejam níveis maiores, por exemplo, né? Eu aceito, por exemplo, que ocorram pequenas lacerações, pequenos cortes, eu aceito que um percentual da minha força de trabalho se afaste de vez em quando por problemas relacionados à saúde, eu aceito que, eventualmente, uma máquina machuque um trabalhador. Então, vejam como isso tudo é muito
relacionado à cultura de segurança que a organização quer trazer para si, né? Embora a gente saiba que as normas que existem para impedir a ocorrência, ou melhor, né, dos acidentes, ou minimizar a ocorrência dos acidentes, elas são normas que se aplicam a todos os. Eu acho que perdemos conexão. Opa, acho que a conexão do professor Fabrício Ele caiu, né? Caiu. Aproveitar aqui para convidar algum colega que queira eventualmente fazer algum comentário, inclusive coloquei no chat, levando em consideração que nem todo mundo é do mundo da segurança do trabalho, né? A OIT, né? A Organização Internacional do Trabalho. Se alguém puder dar alguns insights, né, desses primeiros conceitos aí, fiquem à vontade. Então, falando, né? Boa noite, pessoal. Boa noite. O professor estava falando ali, né, com relação à atividade, né? Assim, nem sempre o colaborador, o funcionário, ele vai fazer o trabalho da maneira errada porque ele quer, né? Às vezes a própria empresa induz o colaborador a fazer o trabalho da maneira errada para poder adiantar o processo da atividade, né? Que nem, por exemplo, vou dar o exemplo da construção civil, né? Que eles impõem a tarefa para o colaborador, né? Automaticamente, quando você põe uma tarefa, né, para executar, você vai estar ajudando o colaborador com um custo, né? Dando um prêmio para ele executar a tarefa de maneira mais rápida, né? Do que se fizesse de uma maneira normal, né? No modo normal de trabalho. Então, automaticamente, você vira a chavinha da segurança, né? Você tira a segurança do colaborador e faz com que ele produza para agilizar o processo. Então, assim, o colaborador ele se vê na condição de ter que correr com o trabalho para poder ganhar uma grana, né? Porque todo mundo é movido a dinheiro, infelizmente, né? E com isso a segurança ela fica jogada de lado, né? Com certeza, Paulo. Acho que esse equilíbrio é bem tênue, né, entre a produtividade e a segurança, mas a segurança, até de uma forma probabilística, né, ela acaba saindo cara quando ela é deixada de lado, né? Então, aquele tempo em que a gente economiza, entre aspas, é uma economia, vou dizer aqui, uma economia porca, né? Ela acaba cobrando seu preço. Eu vou pedir uma gentileza que eu fiquei voltei curioso. aqui, pessoal, não sei se vocês conseguem me ver. Pode colocar a sua apresentação. Eu ia falar para o Paulo, aproveitar que ele fez um comentário, que seria interessante quando o colega fosse fazer um comentário, também fizesse uma breve apresentação, pelo menos de onde ele é, que cidade ele é, fico curioso com a... Meu nome é Paulo Hernandes, eu sou técnico de segurança do trabalho, pelo menos tento ser, né? Falo de Santos, estado de São Paulo. Legal. Pela sua camisa aí, eu imaginei que você estava aqui do meu lado, na praia. Professor Fabrício. Qual foi em qual ponto da aula eu estava que eu fui desligado aqui? Eu não sei o que aconteceu, mas caiu a minha transmissão Tá aqui. duro. Você estava no slide falando sobre a atividade OIT. perigosa. Isso. Essa aqui da OIT? Isso. Tá. Obrigado. Então, assim, só para poder retomar rapidamente, o que eu estava problematizando nesse conceito da OIT é o fato de que, enfim, se vocês ouviram isso, eu só queria retomar esse ponto para poder também retomar a minha organização aqui, né? Mas o que eu estava dizendo acerca desse conceito da OIT é o fato de que diferentes organizações têm um microfone ligado. Nossa, acho que a conexão dele está para lá de instável, né? A minha também. Eu ia até sugerir que se a gente pudesse fechar a câmera para acompanhar a aula, eu acredito que a gente utilize menos banda do aplicativo, né? A gente está aí com quase 130 pessoas online, e que, claro, se alguém quiser fazer um comentário, fica à vontade
para abrir o áudio, mas se fecharmos as câmeras, eu acho que auxilia. Ô, Alexandre, quem Sim. fala é Exaltino, também sou de Santos e trabalho numa multinacional japonesa de consultoria, Nippon Koei. Dentro desse conceito que o professor estava abordando, que o colega acabou de citar também, existe um outro mito na construção civil que se fala muito, que é que os equipamentos de segurança, tanto individuais quanto coletivos, evitam acidentes. E isso é uma grande mentira. Na realidade, eles minimizam a possibilidade de ocorrência de danos tanto ao ambiente de trabalho quanto ao trabalhador. Mas esse é um mito que passam-se décadas e isso continua sendo ouvido nas obras de engenharia. Tem um fato engraçado aqui, eu não diria que chega a ser uma piada, mas tem um fato engraçado aqui no Porto, eu trabalho no Porto, que às vezes uma situação de extremo risco é você ver um trabalhador embaixo de uma carga suspensa, né? No extremo, um container, né, de 30 toneladas. Aí a gente fala, ainda bem que ele está de capacete. Pois é. Vai salvar a vida dele se houver alguma queda. Eu não sei se o professor Fabrício conseguiu voltar. Esse foi dos fatos aqui da pandemia, né? Eu também passei a pandemia dando aula online. Eu acabei tendo um recobrimento aqui também, né? Eu usava tanto a conexão de casa quanto o 4G, o cabo, o Wi-Fi. A gente tenta minimizar por todos os lados. A Raíssa levantou a mão, Raíssa quer, e o Paulo também na sequência. A Raíssa quer fazer algum comentário? Fica à vontade. Oi, boa noite, gente. Eu sou a Raíssa, sou engenheira de segurança, também trabalho no setor portuário. E é engraçado ouvir essas declarações, porque nenhuma experiência é individual, não é? Aqui a gente tem bastante movimentação de carga também em estruturas metálicas. E é um desafio que nós passamos aqui diariamente sobre isso. Tipo, ainda bem que tá de capacete, né? Caiu com Acho que a Raíssa caiu também. O Paulo pode complementar, Ela falou Paulo. caiu e caiu. Tomara que ele esteja de capacete, né? Tomara. Tomara que ele esteja de capacete. Pode falar, Paulo. Assim, isso é esse mito, né, que é o EPI ele não vai causar acidente. Isso aí tem DDS, em treinamento, eu falo direto. Eu explico, falo, gente, vocês estão usando EPI, só que o EPI ele não vai te proteger de um acidente. O acidente ele vai ocorrer. A diferença é que ele vai minimizar a consequência. Entendeu? Se cai um parafuso do 15º andar, bater na sua cabeça, ele vai bater na sua cabeça. A diferença é que ele vai bater no capacete primeiro, né? E vai minimizar o dano, né? Dependendo Pegando o teu gancho, Paulo, também o que faz a segurança é a conduta, né? Então, às vezes o colaborador ele está com EPI, ele tem uma falsa sensação de segurança, mas o topo da pirâmide, né, o mais importante é a gente trabalhar na cultura da segurança. Então, isso é bem pontuado. Bom, eu perdi a ordem das mãos levantadas. A Yara, fica à vontade. Então, agora eu vou me manifestar, Lê. Não, muito bem colocado, que você falou que é importante a conduta. Quando o Ale me apresentou, ele me apresentou como diretora da associação e arquiteta. Eu sou engenheira de segurança. Hoje estamos sendo vítimas aqui da conexão. O povo está sendo abduzido, gente. Pedir a palavra significa queda. Eu vou até fechar minha câmera aqui, mas deixa... Bom, na sequência está o Jorge de mão levantada. Falar direto. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Jorge Baff. Abri a câmera agora só para poder falar, apresentar. Eu sou
engenheiro industrial eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, técnico industrial mecânico, técnico em meio ambiente, enfim. Eu estou há 37 anos nessa área de segurança, medicina e meio ambiente, né, que veio o decorrer os anos agregando também a nossa área. Acho que nós vamos poder discutir bastante, conversar sobre a questão de medidas de proteção de coletiva, individual, até para a gente poder chegar num consenso sobre o que evita acidente ou não e o que minimiza as consequências, né? Para a gente poder conversar mais. Mas, no mais, um prazer estar nesse grupo seleto aqui, certamente todos aprenderemos bastante. Boa noite, um abraço. Bom, eu vou passar para a Raíssa, que eu acredito que ela tenha complementar a ideia, enquanto a Yara também não volta. Raíssa? Não, oi, boa noite, gente, voltei. Como a gente estava falando, a parte da conduta, né? A gente passa por aqui também bastante a questão de adaptação. Então, a gente vê que às vezes realmente não é nem culpa do funcionário, mas a escassez de recursos fazem, assim, em prol da produção, em prol dos prazos, do budget, as pessoas fazerem essas adaptações, né? Então, acho que a gente não tem que se adaptar, tem que usar, mas também a gente tem que lutar contra os nossos times usarem isso de muleta para ter se apoiar em condições e comportamentos inseguros em prol de talvez do financeiro ou do prazo, porque não vai ter prazo que segure acontecer alguma coisa grave com o time, né, com o pessoal. Sim, com certeza, Raíssa, inclusive porque às vezes a gente não põe só a nossa segurança pessoal, né, em risco, e sim do coletivo, de uma equipe. Obrigado, Raíssa. Eu tinha comentado, tomara que na hora que você tenha caído a conexão, você tivesse de capacete. Eu acho que... Thiago Schiavinato, Novak Djokovic. Vamos lá, Thiago, pode abrir seu áudio aí. Tá saindo o áudio agora? Eu escuto você. Meu nome é Thiago, eu trabalho na Natura Cosméticos, né? Eu sou bombeiro responsável. Ih, rapaz, hoje tá difícil. Só fazendo um comentário, né? Essas semanas, tanto a USP quanto algumas universidades federais, como o caso da UFSC, que a gente está usando o sistema da UFSC, sofreram ataques hacker. Isso foi noticiado até na imprensa, né? O professor estava comentando aqui das várias dimensões da segurança. A gente hoje está vivendo uma delas, né? A instabilidade pela vulnerabilidade que a gente tem nos ambientes digitais. O Edu está ali concordando comigo. Eu não sei, aqui na USP a gente está com uma baita instabilidade, né, de sistemas, do repositório. E outra, né? Aqui em Floripa começou a chover, né? Então a mudança de estação está se mostrando assim bem severa, com volume de chuva também alto. Então também pode ser isso, né? Antigamente faltava luz, né, quando chovia. Agora cai a rede. Voltei. Pessoal, eu não sei o que está acontecendo, mas na hora que caiu a minha conexão, apareceu alguém e removeu você. Não sei se... eu acho que é uma instabilidade, também, Thiago. Para mim também. Então, só retomando, meu nome é Thiago, eu trabalho na empresa Natura Cosméticos, né? Eu atuo como bombeiro responsável por emergência no site, sou técnico de segurança e também engenheiro. Só um ponto desse quesito de EPI, de atividade de risco ou não, eu creio que essa nova inclusão na norma do direito de recusa seja algo muito bom para nós, né?
os trabalhadores, né, eles podem estar recusando a atividade. Diante disso também nós temos a questão de compliance, que cada empresa que nos ajuda nisso, né? Então, mesmo que um coordenador ou um gerente obrigue nós a fazer, nós temos o direito de recusa e poderemos abrir um compliance quanto a isso também, né? Tendo em vista que o compliance ele sobe a nível diretoria, a nível VP, né? E ninguém vai querer segurar essa onda, né? Então, eu creio que ajuda muito. Isso é uma campanha que nós estamos fazendo fortíssima dentro da empresa, né? Para diminuir esse esquisito. Embora nosso índice de acidente ele seja praticamente zero, mas as campanhas têm ajudado muito, né? Colaborar com isso. Aí que está a questão, né, Thiago? Esse praticamente zero é que é o ponto, né? A gente nunca zera o índice de acidentes. Então, aquele 0,01% é que é a nossa meta de zerar isso. Inclusive, o Thiago está numa empresa muito legal, né? É uma referência não só em segurança, mas a gente vai propor e vai pedir para as pessoas das empresas abrirem as suas áreas de segurança para eventualmente receber grupos aqui da nossa capacitação para visitas técnicas. A gente sabe que os grupos têm que ser pequenos e também nem todo mundo está no mesmo lugar, mas a gente vai fazer um esforço quanto a isso, né, de organização. A gente tem 3 meses para organizar isso. Queria passar para o Adriano novamente, enquanto a gente aguarda aqui o professor, mas já estamos num debate quente aqui, né? Estamos à disposição, viu? Caso precisar de visita, entre em contato por e-mail ou telefone, a gente está à disposição. Gostamos Obrigado, disso. Thiago. Isso, obrigado. Adriano. Seu áudio, pode abrir o áudio, por favor, Adriano. Isso. Agora sim. Não escuto o Adriano. Se algum colega quiser entrar na fila para abrir um comentário, fique à vontade. Bom, aproveitando o que o Adriano está sem áudio, com 7 anos, e embora eu more aqui em Santos, eu trabalhei lá em Florianópolis. Sou testemunha de que quando começa a chover em Florianópolis, sinal de internet some. É líquido e certo isso. Por isso eu estou entendendo perfeitamente a dificuldade do professor, embora você tenha citado o caso de ataque de hacker, estou entendendo perfeitamente o que está acontecendo lá, já que começou a chover, segundo o Eduardo falou, né? Escutam? Agora sim. Boa Pode noite. falar, Adriano. Agora sim. Boa noite. Eu sou engenheiro de industrial mecânico, também sou engenheiro de segurança do trabalho. Atualmente eu estou na... Não adianta. O que está acontecendo, gente? Eu acho que a gente vai ter que fazer uma dinâmica diferente aí. Sim. Eu queria aproveitar Sim. e falar que lá no Moodle a gente tem um fórum de interação. Então seria interessante quem quiser contribuir, se apresentar lá. A gente colocou umas perguntinhas básicas de apresentação lá. De repente você compartilhar qual é a motivação, por que você está fazendo esse curso, né? De onde você é, tudo mais. Colocar algumas ideias lá também. Tem essa possibilidade, tá? De troca. Legal. Eu vou até aproveitar esse tema, Verônica, para falar com os colegas aqui algo que já estava na pauta. Uma das nossas ideias dentro dessa capacitação é criarmos grupos temáticos de estudo. A princípio, eu tinha planejado que a gente faria grandes grupos entre construção civil, área industrial, área portuária
e área de transportes, né? Não está, esses grupos não estão fechados. Se eventualmente algum grupo que tiver interesse em fazer algo específico, para que a gente possa, dentro desses grupos, não só elaborar alguns trabalhos aqui propostos pelos professores, mas também a ideia geral dessa capacitação, que é estarmos aqui entre profissionais e especialistas e gerar uma discussão, um debate sobre eventuais propostas de atualização da legislação, das normativas. Então, a gente vai comunicar isso, inclusive criar ali dentro da nossa comunidade do WhatsApp, grupos temáticos de estudos. E uma das ideias é que a gente, ao final dessa capacitação, faça a coleta, a compilação dessas propostas e um relatório técnico, né, que vai ser encaminhado aí para diversos órgãos com esse objetivo de criarmos uma discussão dessa atualização de nós, né, que estamos ali no chão de fábrica, na ponta, né? Bom, eu estou com... Acho que se o professor Eduardo quiser complementar essa nossa ideia do grupo temático e algum outro colega quiser também falar, fique à vontade. Eu perdi o que é o grupo temático, desculpa. A gente vai estar pensando em criar grupos temáticos de estudo, dentro do nosso grupo geral aqui de alunos, criar grupos especializados dentro de temas, então, de setores, né? Então, a gente tem uma grande parte aqui de construção civil, outra parte que é da área industrial e outra parte grande também que é de porto e outra de transportes. A ideia de fazermos grupos de estudos é que, ao final dessa capacitação, a gente compile essa discussão que foi gerada dentro dos grupos de estudo e que esse relatório, eventualmente, possa até gerar... Caiu ele. E agora foi a vez do Alexandre, então deixa eu respondê-lo. Então, não conseguimos, calma. É a minha vez, eu acho, né? Que coisa, rapaz. Eu até tava achando que era quem toma a palavra, fala e cai, né? Mas Pois eu pensei, não é boicote, tá, gente? Não é boicote. Fala muito, aí o próprio aplicativo tira, né? Enfim. Parece a censura. Edu, se você quiser me complementar na questão do grupo temático, fica à vontade. Tá, não, vamos lá. Eu acho uma ideia muito legal. Eu super adoraria. Então, a ideia, pessoal, é assim, a gente, como o Alexandre falou, a gente criar esses grupos temáticos, algo que dentro do Moodle a gente pode criar. Tá mutado, tá mutado. Tá mutado, Edu. E eu falando horrores aqui, né? Assim, ratificando o que o Alexandre colocou, né, no início, a ideia da gente criar os grupos temáticos, e o Moodle permite essa criação, a gente divide, digamos, que nós tenhamos 300, e a gente coloque 3 grupos, 100 em cada, mas, né, ou mais ou menos, dependendo das áreas que a gente conseguir montar, mas a ideia é fomentar ali, nesses grupos, né, a gente cria subgrupos. Tem um grupo grande, que é a turma inteira, com os subgrupos, a gente pode direcionar mais a discussão. Então, assim, qual é a ideia da gente ter um produto final do curso? E é simples, a gente vai ter para as disciplinas, ou para cada disciplina, exercícios simples de autoaprendizagem, tá? O professor não vai corrigir, o próprio Moodle já corrige, tá? Mas, ao final do curso, e a ideia é que todos cheguem ao final, no final do curso, no âmbito dos grupos temáticos, né, dividido aí em subgrupos, ou seja, grupos de 5, 10 alunos, dependendo da quantidade que houver, né, por grupo temático, que a gente tenha um material por escrito e até, talvez, só que a gente está medindo ainda. Tá mutado. Você mutou de novo, Edu. Mudo de novo, Edu. Foi sem querer, eu nem toquei em nada aqui.
Acho que o Estão sistema está mutando você, estão mutando. me censurando. Falou de Então, prova, de exercício. prova e exercício, isso. Tá, então assim, Agora foi ele que caiu. Agora acho que ele caiu. Na ideia não é, a gente fazer alguns exercícios propor, né, algumas atividades no Moodle e esse grupo de estudo que é muito mais um grupo de debate, né? Eu acho que o Pio levantou o dedo ali, ou foi impressão, Pio? Pediu a palavra ou foi impressão minha? Acho que foi impressão. Tá. Não, foi A Yara impressão, mas voltou? eu posso palavrar. Se você me der o tempo aí, eu já entro, sabe, ouvindo a opinião de todos, eu acho que ao final, vocês já devem ter tudo programado, mas não custa nada a gente tentar colaborar, né? Em montar um bloco, divido a engenharia é muito dinâmica. Eu estou vendo aqui, ó, Adriano. Ih, caíram com o Pio. De novo. É. Gente, o que será que está acontecendo? Mas, Gente, eu Yara, proponho. eu vou convidar a Yara para ela terminar a apresentação dela, porque eu dei uma bola fora aqui, né, Yara? Você sempre fashion, sempre radiante, eu te anunciei como arquiteta. Só para me botar no Alexandre, Pio voltou. Tirar esse alguém que aparece toda hora, alguém removeu você, tira o alguém daí, cara. Viu? Então, como a engenharia é muito dinâmica, eu estava dando até o exemplo, eu estou vendo o Adriano aqui, um colega, um engenheiro que trabalha na área de elevadores, um no porto, um na engenharia, um em obras, né? Engenheiro civil, obras é o que tem mais deficitário, né? Que tem menos adiantado aí na questão de capacitação de segurança. E já podia ir formando um bloco de jurisprudências, para você somatizar os problemas que são de várias áreas, né? Para poder já despertar, né? Em outras áreas que a segurança ela não é comum a todos, né? Ela é um pouco diferente numa indústria, numa obra, né? Numa fábrica. Então, um manual de jurisprudência seria. Não, essa é a ideia mesmo, Pio. Estou perdido aqui, que acho que a Simone levantou a mão, mas caiu. Adriano, se você quiser tentar complementar, já peço desculpas, viu, pessoal, porque realmente está um exercício de paciência para nós aqui. Bom, mas então, Peraí. Você tem que verificar isso aí para as próximas atividades, né, Alexandre? Tem que ver essa questão da contratação da plataforma aí. Eu acredito que nem seja a quantidade, mas realmente possa estar havendo alguma instabilidade por causa da chuva mesmo, infelizmente. Pode complementar, Adriano. Não, só completando, não sei até onde tinham escutado. Eu sou da TKE, né? Estou na TKE aí há 28 anos. Sou engenheiro de segurança, sou engenheiro industrial mecânico também. E escutar esse grupo seleto que a gente está aqui hoje, uma parte. Alexandre, está aí? Alexandre está aí? Sim, tá. tô aqui. Alexandre, queria fazer uma proposta de uma dinâmica aqui no chat, que é a seguinte, o Edu estava comentando sobre os grupos temáticos de estudo, lembra? Sim. Então, eu pensei no seguinte, não sei se o pessoal já pode contribuir com ideias de grupos, temas, né? Esses temas. Porque conforme for, a gente pode abrir daí fórum no Moodle de acordo com os temas e já o pessoal já vai se agregando, entendeu? Já cada um já vai se. Não, excelente ideia. Eu vou dar uma sugestão. Eu não sei se aqui no Teams a gente tem ferramenta adequada para fazer, por exemplo, enquete. Eu não conheço, tá?
A gente pode abrir até uma enquete lá no grupo do WhatsApp, quem quer entrar em cada grupo, etc. Eu vou pedir para o Pio complementar a ideia dele, que estava falando sobre gerar uma jurisprudência aqui, né, desse nosso debate, já que a gente está com um público de profissionais aqui bastante rico, né? Pio, por gentileza, pode complementar a sua ideia. Não, já estava quase finalizando. A ideia era essa mesmo, para montar um banco de jurisprudência, de várias engenharias, de várias modalidades, né? E lembrei agora de uma atuação, eu trabalhei no Confea, eu fui assessor do presidente do Confea de 2008 a 2021, do começo de 2021. E eu tive o prazer de trabalhar na atuação das normas de segurança. As normas de segurança, elas quase foram decapitadas. E num processo, né, na assessoria lá no Congresso, nós conseguimos aí com hoje senador Rogério Marinho, ele estava no Ministério da Economia, ele colocou para receber o pessoal do Confea, o Bruno Dalcom, e nós pedimos, né, para que parasse um tempo o projeto lá da Previdência, que era para a gente mostrar um trabalho que foi feito pelos CREAs do Brasil inteiro, né, levando a eles que a segurança do trabalho impactaria em quase 16%, 17%, não me recordo do número final, né? Tá. Bom, o Pio caiu. Eu não sei se o colega da TKE está aqui ainda, o Adriano. Na plataforma. Simone, desculpa, você ficou aí na fila. Por gentileza. Voltei, me escutam? Quem? Adriano. Oi, Adriano. Então, estava justamente falando de você. Sua câmera não aparece aqui para mim. Você é da TKE, não é isso? Exatamente. Até vou tentar ser rápido antes que caia novamente aqui. Não, só para colaborar um pouquinho com o que a gente estava conversando aí, Adriano, tá mudo o seu fone. Alexandre. Eu acho que ele caiu. Pessoal, por mais que a gente esteja aqui fazendo todo o esforço para tentar manter aqui o debate, acho que está ficando até improdutivo. Eu vou dar uma sugestão, né, para a gente encerrar aqui com as considerações finais dos colegas. A gente vai pensar como eventualmente até repor, né, essa aula, tá? Pessoal, próxima, a gente não tenta fazer pelo Google Meet. Eu não sei quem deu a sugestão do Google Meet, desculpa, eu caí, né? Eu acredito, amanhã a gente vai fazer um teste aqui com a plataforma, vai verificar, tá? Tem algumas possibilidades, a gente também vai transmitir simultâneo pelo YouTube, porque aí esse risco de pelo menos você conseguir acompanhar, né, a aula, interagir menos, mas acompanhar, a gente vai contornar isso. Eu estava falando, não sei se o pessoal também está de acordo, né, da gente encerrar por aqui com as considerações finais. Eu queria só falar que já é um sucesso, a gente está aqui com mais de 100, e chegamos a 130 no pico de pessoas aqui simultâneas, mais de 300 inscritos no curso.
E vamos interagir ali pelo grupo do WhatsApp, tá? Para a gente, inclusive, vocês vão ser comunicados como é que a gente vai repor esse encontro, esse primeiro encontro aqui. Se alguém quiser complementar, eu vou deixar aqui meu agradecimento a todos que participaram e meu boa noite. Se a Verônica quiser complementar. Olha, o Fabrício voltou. Pessoal, vocês Fabrício vão ter que me voltou. desculpar, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas aparece para mim a mensagem assim, ó, você foi removido dessa reunião. Sabemos. Para todos que estão recebendo essa caindo, está mensagem. aparecendo essa mensagem. Eu acho que o nosso grupo aqui bugou o Teams, viu? Ele abriu o bico com a gente aqui. Muito peso pesado aqui, o aplicativo não aguentou. Eu já nem sei dizer até onde vocês me ouviram. Eu estava nesse minuto, Fabrício, porque a gente está com extrema dificuldade aqui, todo mundo caindo, propondo que a gente encerre o encontro de hoje, né, que já foi um belo boas-vindas aqui com um grupo de 130 pessoas. Eventualmente a gente pode tentar repor esse primeiro encontro, lembrando. Não estou ouvindo o Alexandre, vocês estão ouvindo? Não, Ele vai entrar de caiu. novo, ele caiu, tá? Caiu. Ele tá entrando. Ainda bem que ele já tinha dado boa noite, né? E agradecido a presença de todos. Só para lembrar, pessoal, que a gente vai ter o nosso encontro também na quinta-feira, no mesmo horário, às 19 horas. Então, Caiu de novo também? Impossível. Tá impossível. A plataforma não vai conseguir É tocar o com essa Teams, quantidade de pessoas. não tem nem como. Mas ele comporta até 1000, segundo diz a lenda, não? Eu acho que não é a plataforma, é alguma coisa, talvez a não verificação, que eu estou vendo aqui, tem vários não verificados. Não sei se é alguma coisa do Teams que está dando esse. E toda hora, enquanto o Fabrício estava falando, estava... Não, o se não verificado, ele sempre aparece. Eu participei de outro. Eu acho que é sobrecarga mesmo, porque eu acho que se você tá com a câmera e você fala, parece que automaticamente você cai. Bom, pessoal, lembrando que a gente vai ter um encontro na quinta-feira, às 19 horas. A gente pode tentar fazer um compilado para repor essa aula e continuar nosso debate. Então, vou dar boa noite aqui antes que eu caia. Espero vê-los na quinta-feira. A gente promete que vai fazer aqui estudos para uma melhor plataforma. Acho que caiu. Então a Acho gente que é a vai melhor falando no grupo, é alternativa. isso, do Telegram? Boa noite a todos. Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa No noite. grupo do WhatsApp, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Verônica, tu me ouve, né? Sim. Eu acho que vou fazer o seguinte, Verônica, eu acho que eu vou... Boa noite a todos. Boa noite. Acho que vamos ter que tentar por outra plataforma, Verônica, fazer o teste na quinta. Sim. Ô, Verônica, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar essa aula e aí Vou parar a gravação, tá?